pergunta de Deus a nós hoje é: quem é você na batalha? Nós falamos nas últimas conferências, nós falamos muito sobre exército, né? Nós falamos, e foi tão engraçado que outro dia uma irmã aqui da igreja falou assim para mim: a gente foi muito ingênuo naquela época. Eu falei para ela: por quê? Cheguei até a comprar um coturno, minha vontade de jogar aquele coturno pela janela. Eu falei: por quê? Ela disse assim: por quê? Eu botei o coturno, a roupa de guerra, achando que, né, o que aconteceu, veio guerra. Mas é claro, se ele nos convoca para um exército, uma batalha, vai ter guerra. E ela falou assim: mas que difícil. Eu falei: não. Eu falei para ela: escuta uma coisa, Deus nos chama, mas Ele nos treina, Ele não nos deixa sem treinamento. Tem coisa que você pensa: ai, que guerra. Deus está falando: filha, isso aí é treinamento, porque quem soa no treinamento não sangra na guerra. Às vezes treinamento, eu estava conversando com uma mãezinha que ganhou bebê agora. Aí eu perguntei para ela como que ela tá, né? Eu falei: como é que tá a situação? Bebezinho pequenininho, chorando. Ela bem calma, gente, cabelo escovado, maquiada. Eu falei: porque eu, com as minhas filhas pequenas, gente, era só um coque na cabeça, olheira aqui, mais olheira aqui embaixo querendo subir, né? Ter o seu lugar. Eu não tinha tempo para nada. E quando eu vi ela toda organizada, com o bebezinho e tal, eu falei para ela: como é que está sendo? Ela falou assim: para mim está sendo muito tranquilo. Eu falei: nossa, porque ela dorme muito bem? Ela disse: não, não é isso, é que eu me preparei muito. Eu me preparei para o pior. Eu estudei, ela falou, enquanto todo mundo dizia: dorme, dorme, não, eu comecei a treinar o meu sono. Eu comecei a estudar, eu comecei a organizar a minha casa. Então quando a bebê chegou, a casa estava organizada, eu estava treinada. E eu disse: nem é tudo isso. Eu quero dizer isso para você, que Deus nos dá treinamentos, para quando chegar na hora da guerra, você dizer: eu estava esperando o pior. Não é tudo isso, vai estar escovada e maquiada, gente, quando o teu bebê nascer, amém? Mas quem é você na batalha? Nessa batalha que o Senhor chamou, quem é você? Quem é? Quem é você no meio desse chamado? Porque o Telmo foi 20 anos militar. Por 20 anos, para mim é muito comum ter a visão do exército, de uma tropa sendo organizada. Os da fileira da frente, os que ficam mais para trás. E não só isso, gente. O exército brasileiro e o exército no mundo, ele é dividido em 5 armas. Que é a artilharia, que o nosso quartel aqui de Criciúma são os artilheiros, a artilharia. Nós temos a cavalaria, já viu aqueles militares andando de cavalo? Cavalaria. Nós temos a engenharia, que é uma das armas, que é onde eles fazem aquelas pontes durante a guerra, que constroem e desconstroem, são a engenharia. Nós temos comunicações, que é o pessoal que fica comunicando entre uma tropa e outra. E nós também temos a infantaria, que é aquele que vai na frente, é o primeiro ali. Então existe uma organização na batalha. Deus nos chamou para lugares específicos. Eu amo esse Deus, porque se é uma coisa que Deus tem e Ele é organização. Se você vê um lugar desorganizado e sujo, pode crer que quem está ali, quem está comandando aquele lugar é o demônio, o diabo. Porque se você vê aonde tem possessão demoníaca, nesses lugares, a sujeira, a desorganização. Mas onde Deus habita, onde Deus está, tem organização. Deus é um Deus muito organizado. É por isso que quando Deus entra na nossa vida, uma das primeiras coisas que acontece é a organização. Ele vai colocando tudo em ordem. Mas nós estamos vivendo hoje um tempo de estabelecimento. Nós estamos vivenciando. Nós vivemos muitas estações. Mas hoje, nessa estação que estamos vivendo, Deus tem estabelecido a vontade dEle em muitas vidas, em muitos lugares. Eu vejo pessoas assustadas vindo falar comigo, contando de milagres que Deus está fazendo, contando de coisas que não é possível em mão humana, só Deus pode fazer. Só que tempo de estabelecimento também é um tempo de guerra. E eu quero lembrar vocês que quando o povo saiu do Egito, talvez eu teria o mesmo pensamento que eles. Como nós já tivemos muitas vezes pensamentos assim. Quando eles saem do Egito, que vocês lembram que foi 10 pragas para Faraó abrir mão deles. Não foi difícil? Até a última, a morte dos primogênitos. Olha que dificuldade. O povo sai cansado
emocionalmente, espiritualmente lá de Faraó. Carrega tudo que tem, vai para o deserto. Aí o Faraó vai atrás, o mar se abre, eles passam. Uau, o mar se fecha e todo aquele Faraó e todos aqueles homens morrem no meio do mar. O que eu e você pensaria numa situação dessa? E o que o povo pensou? Acabaram-se os meus problemas. Os meus inimigos se acabaram. O maior inimigo de Israel naquela época era Egito. Acabou. Só que a grande verdade, que na terra que estava por vir, o deserto que eles iam passar, ia ser um tempo de treinamento. E um tempo onde eles iam enfrentar inimigos que eles ainda não conheciam. Esse é um lugar que Deus nos molda. Outro dia eu perguntei para o Senhor, eu falei, Deus, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Fiz uma oração, falei, Deus, por quê? Eu olhei para trás em algumas coisas que nós passamos. E eu perguntei, Senhor, por que essa situação aqui específica o Senhor não nos livrou? Por que nessa situação específica o Senhor permitiu que nós fôssemos enganados? Porque, gente, o engano está aí fora para todo mundo ver. A palavra engano já diz, a gente achava que era, mas não. E nos últimos dias, um dos maiores inimigos ia ser o engano. Quantas de nós já nos enganamos? Achamos que era, mas não era. Nos enganamos num lado negativo, achamos que era uma bênção, era uma maldição. Mas também nos enganamos no lado positivo. Quantas vezes que a gente achou que era uma maldição, mas era uma bênção. A gente estava enganado. Mas tantos enganos estão por aí. E eu falei isso para o Senhor, Senhor, por quê? E o Senhor me deu Deuteronômio 8:2. E eu queria ler com vocês. Eu não vou esperar você abrir totalmente agora, mas é o segundo livro, acho que é o segundo, não. É o quinto livro da Bíblia. Vamos lá. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os, pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, Ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. E em seguida Ele os sustentou com maná, com um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Algumas situações que Deus permite que a gente passe nos nossos desertos, humilhações, é para saber como que é o nosso caráter, é para provar o nosso caráter. Quantas vezes a gente quer dar um sim, porque aquilo vai trazer benefício para a gente, mas Deus fala, eu quero que você diga não. Quantas vezes no meio de um deserto nós vamos nos alimentar daquilo que vem da boca de Deus, o maná diário. E uma das coisas que eu fico impressionada com o maná, é que o maná caía do céu para o povo. E o que Deus falou é o seguinte, não guardem o maná, porque se guardar para o outro dia, vai apodrecer. Ele vai criar mofo. Mas o povo foi testado. Sabe por quê? Porque alguns do povo guardavam. E sabe o que aconteceu no outro dia? Apodrecia. E sabe o que aconteceu no outro dia? O maná novinho caía. Talvez o Senhor está exatamente fazendo isso na sua vida. A provisão é pro dia. Não dá para guardar para amanhã. Mas eu gosto de ter reservinha, Deus, mas nessa fase não tem reservinha. Eu lembro de uma época na nossa vida, até financeiramente, gente, era pro dia, era o pão do dia. O pão do outro dia eu não sabia se ia ter. Eu lembro de épocas que a gente dizia assim, agora vamos afogar, agora... Deus dava mais um suspirinho, a gente conseguia ficar respirando assim, ó. Mas era um tempo de cuidado de Deus, onde o maná caía todos os dias. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Não guarde aquilo que Deus mandou você desfrutar. Eu vou repetir. Não guarde aquilo que Deus mandou você desfrutar. Não guarde aquilo que Deus deu para você desfrutar. Desfrute de tudo aquilo que Ele tem derramado nesse dia para você.
Eu vejo também que nós não sabemos desfrutar. Desfrutamos com peso. Se Ele derramou o maná sobre a sua vida, desfruta dele. No outro dia vai ter mais. Ele vai derramar, Ele é fiel para isso. Por isso Israel teve inúmeros embates. Porque Deus precisava construir um caráter aprovado em Israel. Um caráter que fosse aprovado por Deus. E eu tenho descobrido, gente, tem coisas que nós... Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia está aqui. Ela é um manual da vida. Eu tenho aprendido a morar num livro da Bíblia e a não passar mais por ela. Eu tenho aprendido a mergulhar nas Escrituras. Eu tenho me apaixonado mais pela Bíblia. É tão lindo, porque eu já amava. Quando eu cheguei em Israel, que eu vi ela viva, eu fiquei mais apaixonada. E aí tudo fazia sentido, e tudo ligava. Gente, eu fiz o caminho da mulher do fluxo de sangue. Ele falou assim para mim, ó, aqui começa onde Jairo pede para Jesus ir lá curar a filha de 12 anos. Aqui a multidão começa a andar com ele. E aí ele fala assim, aqui, por aqui, a mulher toca nele. E agora, ele vai até Cafarnaum curar a filha de Jairo, o líder da sinagoga, aquele que não acreditava que Jesus era Jesus. Mas através de uma filha doente que já havia morrido, ele encontra um Jesus que ele jamais imaginou. A Bíblia é viva, real e verdadeira. Flávio Joséfo, que é um dos historiadores da época, ele tem escrito, é porque arqueologia, Bíblia, ciência em Israel caminha muito junto. Está tudo conectado. Realmente, cada ponto desse livro é tudo verdadeiro. Não tem como a gente atualizar as Escrituras. Ela é atual até hoje. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Não existe nenhum outro livro que seja um best-seller no mundo inteiro. Inclusive em países onde o evangelho é proibido, a Bíblia ainda continua sendo o livro. Eu posso me lembrar quando eu olhei lá as muçulmanas, eu olhei para elas todas daquele jeito tapado, eu trouxe uma roupa de muçulmana para mim, e eu intercedia por elas no meio das ruas. Mas eu lembro de um livro, que eu amo esse livro. O nome desse livro é Atrevi a Lhe Chamar de Pai. De uma muçulmana que começou a ter encontros com Jesus. E um dia ela botou o livro dos muçulmanos de um lado e a Bíblia do outro, porque ela ganhou uma Bíblia. E ela chegou na cama dela e disse assim, qual é o livro certo? Qual é o Deus certo? É Alá? Ou é o Deus de Israel? Na hora, uma voz no coração disse para ela assim, o livro certo é aquele que você pode me chamar de pai. Esse livro é poderoso. Só que, como manual, ele é vivo. Só que escute, algumas coisas que nós vamos vivenciar em Deus estão escritas ali, mas nós só vamos aprender vivendo. Uma coisa é a gente ler e outra coisa é a gente viver. A Bíblia vai nos dizer ainda que se a gente só ouve e não vive, a gente é como alguém construiu a nossa casa sobre a areia, que vai vir tempestades e a gente vai cair porque não tem alicerce. Mas quando você vive, tem alicerce. Quando você passa uma situação igual eu tenho uma palavra que é alicerce na minha vida. Quando o meu casamento quebrou, quando eu e o Theo passamos por uma guerra, nosso casamento, eu lembro quando Deus começou a restaurar meu casamento, eu falei assim, não Deus, não precisa mexer com isso, deixa assim mesmo. O Senhor falou assim, mas filha, eu falei assim, Deus, acabou, né? O que o Senhor tinha comigo com o Theo acabou, porque a gente estragou tudo, a gente acabou se separando, manchou a nossa história. Um dia eu estava ajoelhada na minha casa, eu entregando para Deus, falei, Deus, me esconde num canto, mas só me deixa te amar. Ele assim, filha, abre a palavra. Eu abri em Ageu. A glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. É muito maior do que a primeira. Eu me finquei naquele versículo. E assim Ele fez na minha vida.
Hoje, quando eu vejo alguém com o casamento destruído, com a família destruída, eu digo, olha, eu conheço, porque eu tenho alicerce, eu vivi isso. A segunda casa a glória da segunda casa é melhor, é muito maior do que a primeira. E você podia pegar o microfone aqui e falar de inúmeras palavras que foram reais e são reais na sua vida. Que elas se fizeram carne na sua vida, se fizeram reais momentos que você precisou. Mas eu tenho aprendido que tem coisas que nós vamos aprender com o passar dos anos. E posso te falar, níveis maiores com Deus, guerras maiores também. Lá nos Estados Unidos, tem uma máxima deles lá que eles falam como se fosse um ditado entre os ministros, entre a igreja americana. Que eles falam assim, níveis maiores, demônios maiores. Alguns níveis que nós acessamos em Deus trazem guerras também maiores para nós. Mas não se preocupe, porque essas guerras não são para nos destruir, mas promover em nós um caráter aprovado. Pedro já falou isso. Não fique desanimado no meio da aprovação, porque a aprovação produz um caráter aprovado. Como é bom, no meio da prova, sermos aprovados por Deus. E não foi assim com Davi. Enquanto ele não era ungido por Samuel, ele lutou com o urso e com o leão. Mas foi só a unção correr para a cabeça dele, ele já teve que enfrentar um gigante Golias. A unção de Deus atrai perseguição. Você é ungido, vai ser perseguido. Você é ungida, Deus derramou óleo sobre a sua cabeça, vai atrair perseguição. E digo mais, não responda aos inimigos e aos ataques. Continue olhando para o alvo que é Cristo. Eu aprendi nesses anos a não olhar, a não dar explicação. Gente, Noé não deu explicação para ninguém. O Senhor chamou ele numa geração totalmente corrompida. E o Senhor viu nele alguém que podia confiar. Eu estava conversando com a Vitória ontem. Gente, a Vitória noivou. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, gente, foi uma surpresa. Eu fui uma atriz, eu e o Marcos fomos atores já consagrados. Conseguimos enrolar ela e foi lindo, assim, é maravilhoso. Agora eu sou sogra mesmo oficial e estou querendo aprender com as sogras que já estão por aí. Se tem sogra aí que quer me ajudar, estou aqui. E tem sido um tempo novo para nossa casa, para nossa família. Muito lindo. E eu conversando com a Vitória, porque ela tem alguns desafios para enfrentar. E eu vou contar. Posso, né? Tadinha. Não, mas não é nada demais, gente. Ela vai ministrar no Imersão esse sábado. O Fabiano convidou ela. E ela tentou escapar de tudo quanto é jeito. Porque amanhã eu viajo para João Pessoa, Paraíba. Vou lá para o Nordeste do Brasil, ministrar numa conferência lá de mulheres. E aí ela assim, mãe, tu não acha que é melhor eu ficar em casa para ficar com a Bela? Escapando, né? E eu falei assim, não sei, vê com o teu pai. E aí o pai também falou, não, afrouxou. Disse assim, não, se tu foi chamada, seja fiel ao chamado que tu recebeu. E o Fabiano ontem falou a mesma coisa. Não, Deus falou para mim que é você que é para ministrar e tal. E ela veio falar comigo, mãe, mas olha só, eu noivei na terça. A minha cabeça tá assim, ó. Eu sou noiva, ela só fica assim o tempo todo. Lá em casa ela anda assim, ó. É só a mão assim, eu disse, meu Deus, amolece essa mão. E ela falou, tô noiva, minha cabeça não tá ministrada. Aí eu tenho que olhar mais um negócio essa semana que eu tenho um evento. E aí eu tenho que me preparar. Gente, eu falei algo para ela, que eu falo para você. Eu disse assim, filha, a preparação para uma ministração não é num dia, é uma vida. E tu tem uma vida de preparação, tu ama Ele. Não é um dia a gente ir lá, jogar terra na cabeça e dizer, Deus, não é um dia, é uma vida. Deus não escolheu Noé por causa de um dia que ele se entregou, mas porque é uma vida de caminhada com Ele. Então não pense que é por causa de um dia, é por causa de uma vida de caminhada com Ele. E Noé foi escolhido, escute, ele foi escolhido numa geração corrupta, não foi por um dia que ele se consagrou, mas por uma vida de andar com Deus.
E quando eu digo isso, eu quero desmistificar, porque assim, não, porque para mim pregar eu tenho que jejuar. Uma pessoa perguntou assim para mim: quantas horas tu fica de jejum para pregar na reunião de mulheres? Eu disse: olha, eu como um prato de macarrão e vou pregar. Não tem isso. Tem períodos que Deus me pede jejum, mas a minha vida precisa me aprovar. Não é o meu ritual, é a minha vida. Entende? É como a esposa que eu sou, é a mãe que eu sou, sabe? A filha que eu sou. Isso que tem que me aprovar. Entende? A minha vida é constante com Deus. Eu minto. É isso. Eu tenho a opção de falar mal de alguém e eu desvio disso. Deus está vendo, gente. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Quando a gente desvia do mal. E eu quero te dar um conselho: desvie do mal. Porque o mal vai vir sim para nos pegar. Uma fofoca, uma maledicência, uma palavra maldosa. Nós precisamos desviar. Isso nos aprova para o amanhã. Agora Noé, escute o que eu vou falar. Noé não se justificou para ninguém. Deus falou para ele: eu te dou um projeto, eu te dou um material, vai fazer o que eu te mandei. E todo mundo diz: ele é louco. Num deserto construir uma arca dessa, um barco desse para flutuar, isso não vai dar certo. Noé não parou para responder. Se Noé tivesse parado para se explicar, a arca não estaria pronta. Mas ele concluiu aquilo que Deus tinha para ele. Posso te dar um conselho? Não se explique. Não se justifique. Quem está falando mal não vai parar de falar mal porque você se justificou. É pior. Já percebeu que é pior? Para você dar comida para o negócio? É pior. Não se justifique. Sabe a melhor coisa que tem? O respaldo de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu me coloco na mão de Deus direto. Dizer: Deus, se eu estou errada, que caia eu na mão do Senhor, igual disse Davi. Que o Senhor me corrija. Eis-me aqui, sonda e conhece meu coração. Eu não sou ilesa a errar. Eu quero cair na mão de Deus, não na mão do homem. Na mão de Deus. Então estou aqui, Senhor. Agora, o respaldo vem de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Foi a resposta de Noé ou foi a chuva que mostrou quem é que estava com a razão? A chuva. A sua parte é fazer o barco, que parece loucura, nada a ver com o negócio, mas a chuva vai vir como respaldo de Deus. E todo mundo vai dizer: agora eu entendi esse barco. Não pare de fazer coisas que Deus pediu para você, porque ninguém ao seu redor está entendendo. Se a sua família está contigo, se as pessoas de autoridade da sua vida estão junto contigo, segue naquilo que Deus mandou você fazer. Vai chover. O respaldo de Deus vai chegar na sua vida. Mas em Êxodo 17, agora eu quero que você abra, eu vou te dar tempo para isso. Êxodo 17. Quantas mulheres aqui que amam as escrituras, gente. Eu vou te dar um conselho. Não precisa comprar, se você tem, amém, mas não precisa comprar a Bíblia muito sofisticada, não. O que precisa é ler. Às vezes a minha caixa no direct enche. Qual a pergunta que eu mais recebo? Qual Bíblia tu usa? Qual a Bíblia é a melhor? A Bíblia melhor é aquela que você lê. Essa é a melhor Bíblia. Que é uma melhor ainda, aquela que você pratica. Essa ainda é a melhor que a outra. Então lê. Agora, eu gosto muito de uma versão, a NVT. Mas a NVI também é boa, tá? NVT eu uso a nova versão transformadora, mas tem a NVI, que é a nova versão internacional. Tem a NAA, que é a nova Almeida atualizada. Então, gente, não importa. Mergulha de cabeça nas escrituras. Leia a palavra. Vamos lá, Êxodo 17:1 diz assim: por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para o outro. Por fim acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem.
Mais uma vez, o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Ô, gente, só um parênteses aqui. Você já viu alguma coisa dos 10 mandamentos? Já viu algum filme? Não tem uma certa hora no filme que não dá vontade de matar o povo de Israel ali? Quando eles começam, eu não sei se é só eu. Eu falei: Deus, Moisés é muito de Deus. Porque que vontade de... Eles reclamavam por tudo. Amém, fecha aspas, está repreendido. Deus, eu amo Israel, Senhor, o Senhor sabe. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que vocês põem o Senhor à prova? E afligido pela sede, o povo continuava a se queixar de Moisés: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. E o Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, levante a sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massa e de Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Olha isso. Olha o que eles fizeram. O Senhor está conosco ou não? Eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes que entra dúvida no nosso coração, que entra murmuração, dúvida, nós vamos ser atacados por um inimigo. Porque a continuação disso aqui vai dizer que um inimigo, percebendo que eles estavam duvidando do Deus deles, querendo apedrejar o líder deles que Deus tinha instituído, um inimigo chega para se aproveitar. Nós vamos continuar aqui a leitura. Lá no 9. Aliás, lá no 8. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim ali, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando a minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando baixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e em cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como lembrança permanente, e leia em voz alta para Josué: apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e chamou de Jafé-Nissi, e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas. Quem que guerreará contra os amalequitas? O Senhor. Não é eu nem você, é o Senhor. Quem eram os amalequitas? Pasmem vocês, eu fui atrás. Quem eram esses inimigos? Eles eram descendentes de Esaú. Lembram? Daquele que tinha o direito da primogenitura, e ele então deu o lugar, vendeu para o irmão. Estava com fome, não sei se você conhece essa história, são 2 gêmeos. O que nasceu primeiro foi Esaú. O direito da primogenitura, a bênção estava sobre ele. Mas ele, um dia com muita fome, Jacó era da caça. Jacó estava fazendo uma comida bem maravilhosa. E ele então vendeu o direito de ser o primeiro, a bênção, para o irmão. E há uma das coisas, gente, que eu mais temo na palavra de Deus é isso. Porque se você ler, lá no Novo Testamento vai dizer, e a Bíblia também diz aqui na história, que Esaú tentou procurar arrependimento e não encontrou. Não tinha mais volta. Tem coisas que nós podemos vender que nunca mais voltarão para a nossa mão. Eu tenho temor disso. De vender um direito, um privilégio. Sabe, eu tenho falado isso com o Telmo. Nós aqui como igreja, nós estávamos conversando hoje entre nós.
e até conversando com o Rodrigo sobre isso, que para nós é muito normal dizer assim, em 10 minutos acabou as inscrições. Gente, isso não é a realidade da maioria do Brasil. Viver o que nós estamos vivendo, quem é aqui da casa, tem gente que nasceu aqui, se converteu aqui, nem sabe que existem outras situações aí fora. Não tem noção. Às vezes nós temos o perigo de sermos abençoados, de participarmos de algo lindo e de não valorizarmos o que Deus nos deu. E muitas vezes aquilo que nós não valorizamos, nós perdemos. E a Bíblia nos mostra que Esaú perdeu definitivamente. Não teve lugar de arrependimento. Então hoje, com muito temor eu falo isso. Que a partir de mim, eu possa valorizar a unção, os direitos que Ele me deu como filha, como primogênita. Que eu não me venda, que nós não possamos nos vender quando a fome bater. Amaleque era descendente de Esaú, um povo rejeitado. E a Bíblia diz, isso é muito interessante. Existe você vai ver Amaleque atacando muitas vezes, escute, muitas vezes atacando Israel. Lembram de Ziclag? Quando Davi foi lutar uma guerra, eles vão lá, pegam Ziclag, roubam as crianças, os filhos e todos os bens de Davi. Quando Davi chega, a cidade está saqueada, não tem nada. Lembra que Davi fala que os homens queriam apedrejar Davi e dizer assim, nós fomos lutar contigo, como que Deus deixou isso acontecer? Davi fala assim, então eu recobrei forças no Senhor. Lembram disso? Quem atacou foi Amaleque. Agora eu vou dizer 3 características de Amaleque. A primeira estratégia dos amalequitas é atacar pela retaguarda. Quando o povo estava andando no deserto, tinha um movimento lindo. A gente pensa assim, o povo andava no deserto. A gente achava que era uma multidão desordenada. O povo andava no deserto como se fosse uma águia. 5 pontos, tá? 1 na frente, 2 aqui, 2 ao lateral e mais 2 atrás. Como que era? Na frente, os homens fortes, os guerreiros, aqueles que iam para desbravar. Ao lado, os homens que eram fortes também, guerreiros, porque eles eram a retaguarda do lado, eles iam cuidando. No fundo, no meio, as mulheres grávidas, as crianças, os doentes e mais atrás os guerreiros. Então existia uma estratégia de andar. Existia uma organização. Lembra que eu falei da organização para vocês? Não caminhe sem organização. Na sua casa tem uma organização. Seu marido tem o seu lugar, você tem o seu lugar e seus filhos têm o lugar dele. Se você muda essa ordem, vira bagunça. E te digo mais, toda pessoa fora do seu lugar se transforma numa maldição. Satanás, o nome dele é Lúcifer. Ele era um anjo lá no céu, lindo, que tinha dos lugares Deus deu para ele de confiança, sabe, da música, da adoração, no céu, um anjo de luz, lindíssimo. Mas a Bíblia diz que subiu algo no coração dele. Agora, quando Lúcifer sai do lugar que Deus tinha instituído para ele, ele se transforma em Satanás. Todas as vezes que nós não estamos posicionadas no lugar que Deus nos colocou, nós somos uma maldição na vida das pessoas. Uma mulher que não é posicionada no lugar que Deus deu para ela, ela é uma maldição na vida das pessoas. Anda em ordem, caminhe em ordem. Não quebre, em nome de Jesus, princípios na sua casa, na sua vida. Gente, eles atacam os de trás. Os amalequitas atacaram quem? As crianças, os velhos, as mulheres grávidas, os doentes. Esse inimigo, ele vai atacar a nossa retaguarda, aqueles lugares que nós não estamos com muita, sabe, como é que eu vou dizer a palavra? Nós não estamos muito vigiando, atentos. Cuidado com a sua retaguarda. Cuidado com o que fica atrás de você, aquilo que leva o seu nome. Amaleque gosta, ele gosta de botar doença em criança. É isso que eu digo para vocês. Às vezes quantas vezes eu fui me movimentar para algo e o inimigo ia lá, atacava a minha casa, a Bela caía com febre. Lá ia eu. Quando eu discerni, gente, eu fiz uma guerra dentro da minha casa. Quem olhasse eu era uma louca, não importa. A mulher que saiu na janela olhava para mim e dizia, meu Deus.
Eu estava brigando mesmo na minha casa e orando em jejum e tocando óleo e sai daqui. Amaleque tem que ser expulso. A segunda estratégia desse terrível inimigo, já vou te dizer, ele não é poderoso, tá? Mas ele é perigoso. Então ele não é assim, ó, poderoso Amaleque. Não, ele é sorrateiro. Sabe os aproveitadores? Amaleque é aproveitador. Ele se aproveita. Tem uma brecha aberta. Ele entra. Então ele não é poderoso para vir quebrar tudo. Não, ele vai entrar nas brechas, nas entrelinhas. A segunda estratégia dele é que a porta da dúvida. Lembra que eu falei? Eles estavam duvidando de Deus, entra Amaleque. Quando a gente começa a duvidar do que Deus tem pra gente, do que Deus vai fazer na nossa vida, na nossa casa, entra Amaleque. E ele vem para roubar e destruir tudo. Para acabar com tudo, para saquear tudo. É por isso que quando você está duvidando, você fica fraca. E depois, pode perceber, não é difícil levantar? Como é difícil levantar depois de um momento de dúvida e que a gente é atacado por Amaleque. Então, essa é a estratégia dele. E a terceira estratégia tem o nome de ausência. Usa a nossa ausência. Quando a gente não está em casa, quando a gente não está... Às vezes você é um pastor no ministério, está muito ocupado, Amaleque vai atacar na tua ausência. Você que é esposa, Amaleque vai atacar quando você está muito ausente do seu marido. E é bem isso que você entendeu. E não precisa fingir que não entendeu, porque tu entendeu bem. Deus está falando. Vou falar de novo. Posso? Está amarrado não, está solto. Está bem solto. É na ausência que Amaleque entra. Dentro do casamento. Na ausência como esposa. Na ausência de ser a namorada, a amiga, a parceirona. Se você é aquela que não é parceira, que tudo reclama, cuidado, Amaleque já pode estar lá sentado no teu sofá. Agora pode dizer que está amarrado porque está mesmo. Gente, tem coisa que eu não gosto, mas eu gosto, entendeu? Pode? Outro dia eu estava muito curiosa, eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, vem cá, para ele, para o Telmo. Estava naquele momento só love, só amor, te amo, tu é a mulher da minha vida, como eu te amo. Ele anda assim, gente, apaixonado. Mas eu tenho que dizer assim, tá. Tem que me vingar um pouco dele aqui, né? Aí eu assim para ele, tá, mas então me fala assim, ó, o que é uma mulher maravilhosa para um homem, perfeita para um homem? Vocês querem ouvir? Assim, o que é uma mulher assim que o homem, fica gamado nela e ele não troca ela por nada nesse mundo? Daí ele assim para mim, assim, ela tem que ser assim muito maravilhosa, muito linda. Não necessariamente, claro. Ele assim, isso também. Mas ele assim, em primeiro lugar, quando o cara ir jogar futebol, ela vai junto. E ela senta lá e fica torcendo por ele. Isso, vai. Essa mulher, falei. Aí, que mais? Quando ele chega em casa, tem um cafezinho na mesa, um bolinho para ele. E ela diz assim, ó, senta meu amor, come. Eu sei que teu dia foi difícil. Vai pegando aí. Tem umas que estão pegando já o sarrafo. Deixa eu chegar em casa. Aí eu falei, que mais? Aí ele falou assim, ó. Aí ela é cheirosa. Ela se cuida, ela se ama. Ela é bonita, ela não anda igual a amostra grátis da grande tribulação. Ela não é uma amostra grátis do que está por vir. Ela é bonita, ela é cheirosa. Eu falei, tá, e aí? O que mais, né? Então, quando os dois vão dormir, eles não dormem. É fogo puro.
Aí eu falei, é assim a mulher perfeita. Aí, não, e tem mais, ela ama Deus. Ela ora na madrugada. Às vezes, esse homem acorda e a mulher está com a mão assim na cabeça dele, na madrugada, orando por ele. Eu falei, é. Aí eu disse, é só isso? Daí ele assim, eu podia colocar umas coisas, mas o principal está aí. Desde então, eu estou me esforçando. Não fui em nenhum jogo de futebol ainda, mas é a minha meta. Colocar uma roupa aí, ou jogo de vôlei, qualquer coisa, e ficar lá torcendo. Isso aí, vai lá, e olhando cada lance, porque ele disse que não é só ficar lá no celular, tem que ficar olhando. E dando atenção. A ausência é porta para Amaleque. A ausência é porta. A ausência na maternidade, porta para Amaleque. Por que tem filhos e crianças sendo roubadas hoje? A ausência. Tenho certeza, Cláudia e a Gi vamos dizer que são líderes do pré-teens e do teens. Nas guerras dos adolescentes, o que mais pega? A ausência. Hoje nós precisamos de presença. E não só, entre nós também, percebeu? Que nós estamos dando menos presença para as pessoas. Se a gente está numa mesa, a gente está no celular. E a gente precisa dar presença um para o outro. A presença mata, acaba com o Amaleque. Recebe aí no teu espírito essa palavra. Só que nós vamos ver uma guerra onde tem Moisés, Josué e Arão e Hur. E para concluir, eu quero dizer para vocês, Deus está levantando mulheres e homens como Moisés nessa geração. Escute o que eu vou falar. Deus está colocando eles em lugares altos. E quando eu falo isso, é que são pessoas que são referência. Todo lugar alto é uma referência. Você pode observar. Aqui na cidade nós temos um prédio grande. Para nós ele é gigantesco, que é a Luz Cavaler, gente. E a gente vai falar alguma referência, lá no... É perto do... Ele já é uma referência para localização. Todo lugar alto é uma referência. Por isso que Deus tem levantado os líderes forjados para lugares de referência. Porque quando existe um Moisés bem posicionado como referência, existe um Josué vencendo as suas guerras nos vales. O que a gente viu no Brasil agora, eu não sei se você percebeu, mas foi muito lógico e muito claro para mim. A pandemia trouxe uma limpeza grande. Parece que tudo ficou às claras. A gente está vendo uma época que nada mais fica escondido, não. Não tem mais esse lugar. Eu creio que nós estamos vivendo aquele tempo, aquela palavra que está na Bíblia que diz assim, que aquilo que foi cochichado nos ouvidos será onde? Gritado aonde? Nos telhados, nos lugares altos. Mas eu já falei aqui que às vezes a gente pega um versículo deles e diz assim, nossa, vai vir tanta sujeira para fora. Vai vir, mas vai vir tanta coisa boa para fora também. Porque tanta coisa boa que estava escondida vai começar a aparecer. Moisés precisa estar no lugar certo, porque os Josués precisam de referência. E eu oro para que Deus levante Moisés na nossa geração, homens e mulheres posicionados, de caráter aprovado, fiéis a Deus. Onde Josué, lutando a batalha, diz, ele venceu, eu vou. Sabe por quê? Moisés abriu o mar vermelho, Josué precisou abrir o Jordão também. Nós vamos ter as nossas experiências com Deus. Falo para a Vitória isso, eu tenho experiências com Deus. Eu tive. E ontem eu conversando com ela e com o Marco, ele está indo num lugar que nós já fomos, não vou expor ele aqui, porque ele quer deixar escondido. Quase que eu abro. Já ia ser aquela sogra enxerida. Que Deus me livre disso. Me perdoa, meu genro. Mas eu estava conversando com ele sobre isso, ele falou assim para mim, eu achei lindo. Ele assim, porque assim, nós temos um legado, nós vamos carregar um legado, mas nós vamos ter as nossas próprias experiências. E eu falei, você vai abrir o Jordão. Vai abrir o Jordão. Nós precisamos de Moisés. Cadê os Moisés aqui, gente? Nós precisamos olhar. Quantas vezes no ministério eu precisei de um Moisés, uma referência para mim enquanto eu tinha as minhas guerras no vale.
Quantas ligações eu faço, gente, para ministros que estão muito mais tempo que eu. Estão na frente. Às vezes eu ligo para fulana, quando tu enfrentou aquela multidão, o que tu fez? Eu fiz isso, isso, isso. Ok. Enquanto ela erguia as mãos para mim, eu vencia no vale. Referência, caráter aprovado, equilíbrio, mulher da verdade. Porque vai ter Josué que vai olhar para você e vai dizer: eu vou vencer as minhas guerras. E te digo mais, enquanto Moisés estava com a mão assim, ó, erguida, a Bíblia diz que ele conseguia vencer. Mas quando a mão dele se cansava e caía, eles perdiam para Amaleque. Tinha ausência, portas abertas. Mas de repente Moisés erguia de novo, Josué vencia. Talvez no meio dessa batalha você seja um Moisés. Talvez você seja um Josué. Mas eu estou orando por Arão e Hur aqui hoje. Homens que não vão atacar Moisés, vai dizer: seu fraco, era para estar com as mãos erguidas. Olha, quando você, não, vem cá, deixa eu te ajudar. Deixa eu levantar a tua mão. Tu está cansado, senta numa pedra. Eu estou contigo, eu não vou te deixar. Eu vou interceder, eu vou orar. Eu vou proteger a tua casa, a tua vida. Hoje o Moisés me ligou, cansado, triste. Falou para mim: hoje eu estou arrasada. Falei: por quê? Por causa disso, isso. Eu falei: ah, é? Então deixa eu ser Arão e Hur para ti hoje. Peguei a mão dela e levantei. Lembra-te disso, lembra-te daquilo. Botei ela sentada na pedra que é Jesus. E falei: Deus te chamou, Ele te deu um altar, não desista. Cadê os Arãos e os Hur? Aqueles que vão sustentar a mão de Moisés e não vão deixar cair. Ah, mas eu sou só alguém que apara uma mão de um Moisés. É, mas é por causa de você que tem uma guerra sendo vencida lá. Hoje muita gente quer o lugar de evidência, mas Deus está procurando aqueles que não querem aparecer, mas querem obedecer e serem intercessores, apoiadores. Eu digo para vocês, é difícil achar quem apoia, porque agora todo mundo quer ter um espaço. Se Arão e Hur dissesse: não, Moisés, então cai fora, que agora é a nossa mão que vai ficar de pé, não ia ter guerra, não ia ter vitória. Entenda o lugar que Deus colocou você. Respeite os Moisés que Deus levantou nessa geração. Não ataque eles, mas seja aquele que levante a mão. Nós, como igreja brasileira, nós levantamos um ministro bem no alto. Quando ele está lá no alto, acontece alguma coisa, a gente joga ele lá embaixo. Mas eu quero profetizar que aqui hoje, não só aqui, mas quem está ouvindo essa ministração, mais de 8.000 mulheres assistindo, vai se levantar Arão e Hur, que vão chegar em oração e vão sustentar braços de Moisés. Homens e mulheres que Deus levantou para que Josué consiga vencer. Eu queria que você ficasse de pé.